Hoje a gente vai mergulhar numa ideia bem provocadora do Pedro Demo, uma que meio que vira de ponta cabeça o que a gente acha que sabe sobre educação. A tese dele é forte. E se a nossa obsessão por ensinar for justamente o que está impedindo os alunos de aprender? E se o foco, desde o começo, estiver todo errado? Vítima de aula. É assim que Pedro Demo define o estudante brasileiro. É uma expressão bem forte, né? Pensa bem, ela sugere que o sistema que a gente tem hoje, sabe, aquele basicão de aula, prova, repete, ele não está exatamente educando. Na verdade, ele pode estar vitimizando. Fica a pergunta no ar, esse modelo, ele é a mesma coisa que aprender de verdade? E aí é que entra um paradoxo, uma coisa meio maluca. A gente passa cada vez mais tempo na escola. O ensino fundamental aumentou, o ano letivo ficou mais longo, mas, se estamos investindo todo esse tempo, por que raios os resultados parecem parados no tempo, ou pior, às vezes até regredindo? Bom, e é isso que nos leva ao que o Damos chama de escola instrucionista. O que é isso? Basicamente, é um sistema onde todo mundo, a sociedade, a própria escola, mede o sucesso de um jeito só. Deu aula? Deu. Então, missão cumprida. Só que tem um problema gigantesco aí. O foco está todinho na ação do professor e quase nada no que realmente importa para o aluno, que é a aprendizagem. E nesse modelo, os papais são super claros. O que se espera do aluno? Que ele vá para a aula. E do professor? Que ele transmita o conteúdo. É um fluxo de mão única, sabe? Onde o aluno acaba sendo um receptor passivo. A aprendizagem mesmo, de fato, fica ali em segundo plano. Os números contam uma história bem preocupante. Olha só. Em 1997, a lei estabeleceu 200 dias letivos. Em 2006, o ensino fundamental ganhou mais um ano. E qual foi o resultado? Estagnação, ou até queda no desempenho. O ponto central é esse aqui, ó. Mais tempo de aula não significou automaticamente mais aprendizagem. Agora, vamos para a parte talvez mais chocante dessa análise do Demo. Ele aponta uma coisa que ele chama de efeito desaprendizagem. A ideia é que conforme se avança na vida escolar, o desempenho não só para de melhorar, como ele piora, e piora muito. 7,3%. Guarde esse número. Em 2015, essa era a fatia de estudantes do ensino médio no Brasil com o aprendizado considerado adequado em matemática. É um número que praticamente dispensa comentários. E quando a gente olha a foto completa, o cenário fica ainda mais nítido. Vamos dar uma olhada nesses dados do IDEB de 2015. Nos anos iniciais, a gente tem quase 43% com aprendizado adequado em matemática. Aí, nos anos finais, isso já cai para 18%. E no ensino médio, despenca para aqueles 7,3%. Em português, a queda é igualmente brutal. Parece que a escola está produzindo um efeito contrário do que a gente espera. E esse gráfico aqui, ele ilustra o tamanho do problema de um jeito que não dá para ignorar. É uma escada, só que para baixo. A gente sobe de série para, paradoxalmente, descer no aprendizado. Fica a pergunta, né? O que está acontecendo dentro da escola que causa esse declínio tão forte? Então vamos para o que o Demo aponta como a raiz do problema: a mania do ensino. É uma fixação tanto da cultura quanto do sistema no ato de dar aula, em vez de focar no que realmente interessa, o processo de aprendizagem do estudante. Essa citação do Demo é o puro suco da crítica dele. Não é por falta de aula que não se aprende. Diria, em grande proporção, é precisamente por causa delas. Parem para pensar nisso. É uma inversão completa da lógica que a gente conhece. Ele está dizendo que a aula, do jeito que a gente faz, pode ser o maior obstáculo para a aprendizagem. Para explicar isso, Demo usa uma metáfora muito poderosa. Ele compara a escola a uma fábrica fordista, daquelas bem antigas. Lembram do filme Tempos Modernos, do Chaplin? É isso. Um modelo todo padronizado, focado só em reproduzir e que se mostra cada vez mais ineficiente para as demandas do século XXI. Ok, já entendemos o diagnóstico. Mas e a solução? Qual é? A proposta do Demo é uma mudança de paradigma. É sair dessa mania de ensino e começar a focar em atividades de aprendizagem. A mudança é basicamente uma troca de protagonista. No modelo antigo, o holofote está no professor, na transmissão do conteúdo, com o aluno recebendo passivamente. Já no novo modelo, o foco vai todo para o estudante, para a construção do conhecimento e, o mais importante, para a criação e para a autoria ativa. Mas, um ponto de atenção muito importante. Demo faz um alerta. Cuidado com as tais metodologias ativas. Muitas vezes elas são só uns truques para salvar a aula.
Passa um vídeo, mostra um slide diferente. Mas se o objetivo final ainda é só reter conteúdo para a prova e não a autoria do aluno, no fundo, nada mudou de verdade. E com isso, a gente chega no conceito que é o coração da solução, a autoria do aluno. É aqui que a mágica da transformação acontece. Tá, mas o que é essa tal de autoria do aluno? É o processo de transição. É quando o estudante deixa de ser alguém que só recebe informação e passa a ser alguém que ativamente constrói o próprio conhecimento. É quando se aprende a pensar, elaborar, a criar com a própria cabeça, em vez de só decorar e repetir. Essa frase do Schwell, lá de 1986, resume tudo perfeitamente. É útil lembrar, o que o estudante faz é realmente mais importante do que aquilo que o docente faz. Porque, no fim das contas, aprender é um verbo de ação, uma ação que só quem aprende pode executar. Ninguém aprende pelo outro. E veja bem, isso não diminui nem um pouco o papel do professor, pelo contrário, transforma e eleva esse papel a um outro nível. O professor deixa de ser um mero entregador de conteúdo para se tornar um mediador fundamental da aprendizagem. Alguém que orienta, que desafia, que apoia essa construção do conhecimento pelo aluno. E, para a gente fechar, fica essa pergunta no ar que resume toda essa análise do Pedro Demo. E se a missão principal da escola não fosse dar aulas, mas sim garantir a aprendizagem? Garantir que cada estudante consiga se tornar autor do próprio conhecimento. É uma mudança simples na pergunta, mas que muda absolutamente tudo.